Bem-vindo à mensagem especial de Ano Novo. Eu não sei de onde você me assiste, onde você está, quem é você, mas independente de você ser membro ou não dessa comunidade local, independente do lugar que você esteja, eu oro para que você esteja com o seu coração aberto para receber da palavra de Deus. Eu sou Lucas Paulo, pastor da Igreja United de São Paulo, e quero compartilhar com você hoje uma mensagem importante para que você possa refletir em coisas que a palavra nos traz à luz, para então pensarmos no nosso ano de 2024. 2023 está chegando ao fim e é em momentos como este que nós refletimos acerca de como o nosso ano foi, não é mesmo? São momentos onde você para um pouco para pensar nas metas que você traçou no final do ano passado para cumprir neste ano e pensar se elas foram ou não realizadas. É um momento também para nós pensarmos no próximo ano. É importante, o planejamento faz parte da nossa vida, embora saibamos que Deus é quem executa. Mas é importante que a gente de fato faça essa reflexão perguntando para nós mesmos: como foi o nosso ano de 2023? Eu quero começar com você nesse lugar. Antes da gente falar sobre 2024, eu quero te convidar a refletir. Como foi o seu ano de 2023? Se você pudesse resumir com poucas palavras como foi o seu ano, como você resumiria? Eu quero te dar esses breves segundos para você pensar sobre isso, e enquanto você pensa, eu quero trazer algumas possibilidades. Talvez esse ano tenha sido um ano maravilhoso para você, talvez tenha sido um ano ótimo e excelente em muitos aspectos, mas a verdade é que quando nós fazemos um exercício de refletir naquilo que passamos, temos uma tendência muito maior de trazermos à memória com maior facilidade os problemas que vivemos. Ainda que esse ano tenha sido um ano muito bom, é bem verdade que quando você para refletir, certamente você pensou em algumas dificuldades que você passou durante esse ano, e é bem normal. Nós temos essa tendência de lembrarmos com maior facilidade dos acontecimentos desafiadores da vida. E talvez por isso pessoas, ao resumirem sobre o seu ano de 2023, digam que esse foi um ano difícil. Talvez por ter sido um ano que você teve grandes perdas. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você perdeu o seu casamento, talvez você perdeu amigos, talvez você passou pela dor de perder um ente querido, assim como eu. Foi muito difícil nesse ano lidar, e tem sido desafiador lidar com a ida da minha avó. Embora eu saiba que ela está num lugar muito melhor, ela está com o Senhor, mas nós, como seres humanos, ao lidarmos com as perdas e as dores dessa vida, nós somos desafiados, afinal, não é fácil. Mas o mais importante disso é que nessa noite, antes que o ano vire, é que nós venhamos a refletir, independente de como foi o seu ano, independente daquilo que você atravessou no seu ano, é importante que antes que a gente pense no próximo ano, que a gente faça uma reflexão e um exercício importante sobre aquilo que vivemos de uma forma um pouco mais profunda. Antes de falarmos sobre 2024, antes de falarmos sobre um ano novo, precisamos estar ajustados na perspectiva de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. O que Deus espera de nós em meio aos planos ou em meio às circunstâncias? Qual deve ser a nossa postura em momentos como esse, onde nós estamos prestes a virar de estação, prestes a entrar numa nova temporada? Como deve ser a nossa postura? Eu quero chamar a sua atenção para algo muito especial que a palavra nos ensina, e o ensinamento dessa noite vai nos levar a um lugar de reflexão e reposicionamento, para que de fato então possamos entrar neste novo ano com a postura que o Senhor espera de nós, amém? Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Aqui nós leremos uma passagem memorável nas Escrituras, um texto muito conhecido, e eu quero te convidar a refletir junto comigo nele. Lucas no capítulo 17, versículo 11, a Bíblia vai nos relatar uma passagem onde Jesus cura 10 leprosos. Talvez você já tenha lido, mas vamos permitir que a palavra renove o nosso entendimento, lendo mais uma vez. Lucas 17, 11 diz o seguinte: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, repita comigo onde você está,
10 leprosos. Mantendo certa distância, afinal de contas, a lepra era uma doença que naquele contexto era incurável, e além de ser incurável, ela espiritualmente representava pecado, representava impureza. Então, mantendo certa distância, eles não podiam se aproximar de pessoas que não também continham lepra, pelo risco de contaminação. A Bíblia diz que, no versículo 13, que eles clamaram, repita, clamaram. O que é que eles clamaram? Na sequência a Bíblia diz: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Versículo 14, a Bíblia diz: ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. A ordem que Jesus dá aos discípulos não, para aqueles leprosos naquele contexto, para que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes, fazia parte de um ritual, para que então os sacerdotes pudessem averiguar que eles de fato foram curados, e eles pudessem então agora voltar a viver em sociedade. Com certeza eles viviam muito oprimidos, eles viviam num contexto de exclusão muito grande por terem aquela doença, mas ao dar a ordem para que eles fossem e se apresentassem novamente ao sacerdote, a Bíblia diz que na sequência, enquanto eles iam, eles foram curados. Uau! Essa mensagem poderia nos fazer refletir em muitos aspectos nesse ponto aqui. Poderíamos passar horas falando sobre este grande milagre, sobre a cura que Jesus proporciona aqui neste momento a esses enfermos. Então, esse inclusive é um excelente testemunho para que a gente venha refletir sobre não necessariamente todas as curas acontecerem instantaneamente, mas na obediência da ordem que Jesus deu, na convicção da ordem que Jesus deu, pela fé eles puderam receber a cura. Mas o meu ponto aqui com você nessa noite não é exatamente este. Eu quero continuar lendo com você para que então a gente possa dar ênfase na sequência desse fato. E o verso número 15 continua nos dizendo: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Repare que a Bíblia ela diz no início do versículo 15, um deles. E na continuidade, a Bíblia diz: este homem era samaritano. E Jesus perguntou: eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? Disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Glória a Deus. Jesus manifesta a sua bondade, o seu amor, a intenção, o desejo de Deus para curar. Ele é a expressão exata do Pai, ele só fez o que ele viu o Pai fazer. E aqui Jesus revela a vontade de Deus acerca das enfermidades. Cura. Jesus tem cura para as nossas mazelas, nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas é interessante a gente perceber que quando a gente olha para essa história, a gente vê no início do relato 10 leprosos chegando, clamando a Jesus pela sua misericórdia. E no final desse relato vemos agora, depois de 10 leprosos terem sido curados, apenas um deles voltando em ação de graças a Jesus. O que é que aconteceu com esses outros 9? Porque apenas um voltou, e quando Jesus exclama acerca de ser um samaritano, talvez isso significa que Jesus deu essa ênfase por ele ser o menos provável, ou de todo ser o que menos se esperasse uma ação de graças, porque ele não pertencia ao povo judeu, mas ele foi o único que voltou. E é interessante também notar como isso revela o cenário como muitos de nós chegamos até Jesus. Muitas pessoas, muitos de nós chegamos até Jesus clamando pela misericórdia dele, quando temos grandes necessidades. Chegamos até Ele, ou chegamos em meio à igreja, buscamos a Deus em meio às adversidades da vida. Eu não estou dizendo que isso seja errado, você buscar a Deus em meio às adversidades, mas há um grande problema quando Deus é o seu alvo de busca apenas quando você pensa que precisa dele. Muitas pessoas chegam na igreja precisando de dinheiro,
mas não apenas precisando de dinheiro, mas buscando dinheiro. Muitas pessoas vêm para a igreja porque precisam de um emprego, precisam de uma cura, precisam de um namorado. Ainda que Deus ele seja tão bom, ao ponto de ser impossível chegar até Ele sem ser presenteado, o alvo da nossa busca jamais deve ser o que Ele tem a nos oferecer, porque nada que Ele possa nos dar se compara a quem Ele é. E quando eu olho para você, eu olho com você para esse relato, eu quero também te encorajar a refletir que o nosso ponto de busca, refletindo na atitude desse samaritano, deve ser a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, por quem Ele é, mas também pelo que Ele fez por nós. O samaritano, ao se dar conta do milagre, volta até Jesus para dar graças a Deus, para ser grato. A Bíblia diz que ele voltou agradecendo a Jesus. Muitas vezes, quando recebemos o que precisamos da parte de Deus, muitos de nós viramos as costas para Ele, como se Deus fosse apenas um gênio da lâmpada, que quando precisamos dele, vamos até Ele, mas após recebermos o que precisamos, agora não precisamos mais dele, porque a motivação do nosso coração não era Ele, mas era algo. Mas quando a nossa motivação não é algo, mas sim alguém, a verdade é que ainda que nós venhamos a receber aquilo que Ele tem a nos oferecer, nós nunca esqueceremos de dar graças, primeiramente pelo que Ele já fez por nós, por quem Deus é, mas também por aquilo que Ele faz hoje. E é nesse lugar que eu quero refletir com você nessa noite. É muito importante que você tenha planos, sonhos, que você tenha pedidos a Deus acerca deste ano que vai se iniciar em breve, mas nós precisamos partir de um lugar de gratidão pelo que Ele tem feito. Todos nós precisamos nos lembrar disso. Prepare os seus pedidos para 2024. Prepare os seus clamores a Deus, as suas petições. Deus é um Deus do desejar e do efetuar. É Ele quem coloca desejos nos nossos corações. Ele tem prazer em satisfazê-los. Mas eu vou deixar isso para você fazer depois. Eu quero que todos nós, eu e você, nesse momento, primeiramente estejamos com o nosso coração posicionado num lugar de gratidão, em lembrança pelo que Ele tem feito por nós. Se nós não somos gratos pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito hoje, ontem, facilmente nos esqueceremos do que Ele fez. Eu sei que nós temos uma tendência muito grande a lidar mais com os nossos pensamentos, focando naquilo que não temos, enquanto na verdade deveríamos dar mais graças pelo que já temos. Todos nós precisamos dessa reflexão. Eu preciso dessa reflexão. Eu preciso dessa reflexão. Na minha vida pessoal eu preciso dessa reflexão. Eu preciso lembrar de tudo que Deus tem feito de bom para mim, para minha casa, para minha família. Ainda que em meio a adversidades, a Bíblia nos promete que Ele está conosco, e se Ele está comigo em meio a todas elas, eu tenho tudo o que eu preciso. Então eu preciso ser grato pela bondade de Deus me acompanhando todos os dias. Eu preciso ser grato por cada bênção que Ele me promoveu nesse ano de 2023. Deixe um pouco de lado as adversidades que você enfrentou nesse ano. Comece a fazer agora um exercício por aquilo que Deus te proporcionou. E eu quero fazer essa reflexão com você e ser muito vulnerável com você. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Eu me arrependo aqui com você nessa noite. Quantas vezes lidamos com Deus como filhos ingratos, nos achegando até Ele, apenas pedindo as bênçãos, muitas vezes sem desejar a presença dEle em primeiro lugar, mas também sem se lembrar de tudo que Ele já tem feito. Eu falo como pastor dessa comunidade local, me arrependo. Nós temos muito vigor em trabalhar para o Senhor. Eu digo para você, sendo muito vulnerável contigo, que como pastor dessa comunidade, como um encarregado nesse ministério, para dar início a novas plantações de igrejas, eu digo que a minha mente muitas vezes ela está, na maioria do tempo, planejando coisas em 2030.
Eu estou aqui agora, mas a minha mente está trabalhando muito à frente em muitas coisas. Isso não é ruim, mas se isso me faz esquecer o que Ele está fazendo agora, se isso me impede de lembrar da gratidão que eu devo ter pelo que Ele está fazendo hoje, isso é um local muito perigoso e não é esse o desejo de Deus para nós. Nós estamos no começo de uma plantação da igreja aqui em São Paulo. Tem muita coisa para fazer. Entramos há 1 ano num novo prédio. Tem muita obra para fazer nesse lugar. E a tendência natural, vou ser muito honesto com você, a minha tendência natural é olhar para esse lugar sempre pensando no que está faltando. Sempre pensando no que nós precisamos. Mas Deus é tão bom conosco. Primeiramente porque a presença dEle nunca nos falta. Isso é o mais importante. Mas eu também posso olhar, juntamente com você que faz parte dessa comunidade, para os lados, e ver a bondade de Deus nos acompanhando e nos cercando. Essa casa é um milagre. O chão que nós pisamos é um milagre. Igreja United de São Paulo, eu quero te lembrar disso. Ainda que estejam faltando portas aqui, ainda que precisamos de um ar-condicionado em vários lugares, inclusive nesse auditório, ainda que as nossas crianças não tenham um piso no chão, ainda que nós não tenhamos a nossa sala pastoral completa, ainda que tenha muito a se fazer, Deus já fez muito por nós aqui. Nós não podemos nos esquecer disso, então eu quero ser grato com você. Senhor, eu me arrependo. Me arrependo por todas as vezes que o Senhor me viu insatisfeito, estressado, por causa de coisas que nós ainda não temos, sem ter feito o exercício de agradecer por tudo aquilo que você já fez. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por este ano. Eu me arrependo disso, Jesus. Me perdoa. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, estamos acostumados com as coisas instantâneas, com os miojos da vida, com os iFoods da vida. A gente não se atenta que as coisas de Deus acontecem no tempo dele. A gente não pode querer acelerar o tempo de Deus. Mas enquanto nos submetemos à soberania dele, à bondade dele, que a gente possa se lembrar de desfrutar de tudo de bom que Ele já tem nos dado. A nossa memória geralmente é muito curta para as coisas boas que Deus faz e tão longa para os problemas que nós enfrentamos. É tipo, igual, não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei pela experiência de terminar um relacionamento com a minha esposa quando nós éramos namorados. E geralmente quando você termina um relacionamento, se era uma pessoa que você ama de verdade, você dá valor depois que perde, né? Principalmente quando você é o errado da história. Você dá valor depois que perde, você começa a se lembrar das coisas boas e falar, nossa, mas era tão bom. Talvez você possa aplicar esse exemplo em outra área da sua vida, mas quantas coisas boas nós só valorizamos quando perdemos? E a gente olha depois de perder e pensa, nossa, como eu poderia ter sido mais grato, como eu poderia ter feito algo a mais, como eu poderia ter aproveitado mais. Mas sabe que a Bíblia nos garante, lá em Mateus no capítulo 28, Jesus ele dá a grande comissão aos seus discípulos e depois disso ele diz, lembrem-se disso, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. Então, Deus não é algo que se perde, porque Ele nos alcançou e Ele está conosco todos os dias. Então, meu ponto não é te fazer se preocupar por perdê-lo,
no sentido de você não ter mais a oportunidade de tê-lo na sua vida, mas no sentido de você perder ele por esquecer quem ele é, por não desfrutar da presença dele, por não se deleitar no que ele tem feito por mim e por você. Por isso Paulo, ele nos instrui acerca de um exercício de gratidão, e é nisso aqui que eu quero caminhar com você até o final dessa mensagem. Aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve da seguinte forma: não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. Nada, meu irmão, minha irmã, nada merece a sua preocupação. Nada merece a sua ansiedade. Quando eu falo ansiedade aqui, eu estou falando da ansiedade no sentido da preocupação da sua mente a respeito de algo que está por vir. E na sequência, Paulo, ele vai dar a grande chave para que então assim seja possível não andar preocupado com coisa alguma. E ele diz: em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam. E eu quero encorajar você a fazer isso ao final dessa mensagem. Peça a Deus aquilo que você precisa, mas na sequência eu quero focar com você no que ele diz a seguir: e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Talvez você esteja se perguntando sobre o seu ano novo e esteja tão preocupado com o que está por vir. Talvez você tenha projetos, sonhos grandes e tão grandes que talvez isso esteja tirando a sua paz e a sua preocupação com hoje. Sonhe grande, meu irmão, mas isso não pode tirar a sua paz. Se algo está tirando a sua paz, tem algo de errado nesse sonho, ou tem algo de errado no seu posicionamento enquanto você sonha com o que você está sonhando. E é nesse lugar que eu quero focar com você, porque Paulo, ele está escrevendo sobre não andar ansioso, enquanto Paulo estava preso. Paulo está escrevendo sobre gratidão, enquanto ele estava preso por sofrer por Jesus, preso por pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. E Paulo, preso, nos escreve sobre gratidão. Paulo, preso, sofrendo perseguição, nos escreve sobre não andarmos ansiosos com o amanhã. Paulo poderia não ter certeza sobre o dia de amanhã, mas ele tinha certeza no Deus que estava com ele, e isso nos basta. Esse exercício de gratidão é o que vai nos proporcionar paz, porque é esse exercício de lembrar do que Deus fez por nós, que nos faz agora caminhar em paz, lembrando que o Deus que fez ontem vai continuar fazendo hoje, o Deus que nos trouxe até aqui vai continuar nos levando até o amanhã. Então é por isso que esse exercício de gratidão é importante, porque quando pensamos no amanhã, precisamos nos lembrar quem é que nos trouxe até aqui. Em algum momento nós nos perdemos num sentimento de autossuficiência, como se nós fôssemos suficientes para a nossa própria vida, e não somos. Não somos dono nem do ar que nós respiramos. Deus é quem nos proporciona o fôlego de vida, e é Ele quem nos mantém vivos, tendo a oportunidade de acordar a cada dia. Temos motivos para sermos gratos ao Senhor, e é nesse lugar que nós precisamos começar o nosso ano de 2024. Talvez você olhe para o seu ano de 2023 e pense: talvez meu ano não foi tão bom, eu só tive dificuldades, como é que eu vou ser grato por algo? Mas a resposta bíblica para isso é: em tudo dai graças. O mesmo Paulo, escrevendo a Tessalônica, diz: em tudo dai graças. Diante de todas as adversidades, diante de todas as circunstâncias, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Esse exercício de gratidão, mais uma vez, vai trazer paz ao seu coração. Talvez você tenha perdido noites de sono por causa das suas preocupações. Nenhuma circunstância deveria tirar o seu sono. Se você não parar tudo para dormir, meu irmão, minha irmã, significa que existe algo querendo roubar o lugar de Deus na sua vida. Porque o sono, para um cristão, é um lembrete de que nós não somos deuses. O descanso para nós
é um local de lembrança de que existe um Deus que dá aos seus enquanto eles dormem. É nisso que deve estar os nossos olhos. É nesse lugar que deve estar o nosso coração. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Paulo está escrevendo isso para a igreja de Filipe, seja grato, sejam gratos por tudo que ele fez até aqui. Ele está dando uma chave muito importante para mim e para você. Talvez você ande muito preocupado, e o que a palavra está dizendo para mim e para você é que o remédio para as suas preocupações com o amanhã é a sua gratidão hoje. Eu vou repetir para você: o remédio para as suas preocupações com o amanhã é a sua gratidão hoje. A sua gratidão hoje vai te levar para um lugar de descanso. Quem normalmente está muito preocupado com o amanhã não consegue se lembrar do que Deus fez ontem. Mas o exercício de render graças a Deus te conduz para um lugar de descanso. Nós só viveremos preocupados com nada quando aprendermos a ser gratos por tudo. Faça esse exercício onde você está. Medite na bondade de Deus que tem te seguido até aqui e te seguiu nesse ano de 2023. Na sequência, Paulo escreve que então, ou seja, após você fazer esse exercício, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa paz excede todo entendimento. Talvez você tenha lidado com circunstâncias que não são cabíveis. Talvez você tenha lidado com injustiça. Talvez você esteja lidando com uma dor que não cabe no seu peito mais. Mas ainda que diante de incompreensões acerca de coisas tão difíceis de serem compreendidas, ainda que diante de situações tão difíceis de serem entendidas, é nesse lugar, quando ainda que diante de adversidades, nós exercemos gratidão, aí sim nós somos tomados por uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: não adianta termos tudo se não tivermos paz. Eu sei que você quer paz. Eu quero paz no meu coração, na minha mente. Eu quero meu coração guardado em Cristo Jesus. A paz nos lembra de que não estamos a sós. A paz nos lembra de que existe um Deus bom, porque essa não é uma paz que o mundo nos dá. Essa não é uma paz qualquer, essa não é uma paz momentânea, essa não é uma paz circunstancial. Essa é a paz que provém do alto. Essa é a paz que faz com que a gente atravesse as mais adversas circunstâncias em descanso, com a nossa alma em paz, o nosso coração em paz, porque temos a certeza de quem está conosco. E nisso deve estar nossa confiança. Essa paz te livra de preocupações, porque ela te lembra quem está com você. Ela te lembra quem te trouxe até aqui. Ela te lembra quem continuará te sustentando no amanhã. Essa é a maior certeza que deveremos ter. Nisso deve estar a nossa confiança. E era nesse lugar que estava a confiança de José. Eu quero finalizar com essa história. José, se você conhece a história dele, se você já ouviu falar da história dele, você sabe que ele lidou com muitos desafios. Se você não conhece a história dele, eu quero apenas te lembrar. José, eu quero apenas te contar brevemente. José, ele foi um grande sonhador. E por ter compartilhado seu sonho com os seus irmãos, ele já era o filho queridinho do pai. Os irmãos ficam com inveja dele, com ciúme dele, lançam ele num poço. Depois os irmãos vendem José. José é levado para uma outra terra, uma terra estrangeira. Lá ele ainda é caluniado, ele ainda é acusado de uma coisa que ele não fez. Estando trabalhando na casa de Potifar, ele é acusado, recebe uma falsa acusação da mulher de Potifar, vai parar na prisão. Ele lida com muitos desafios, com muitas circunstâncias, jogado num poço, vendido, preso. Mas a Bíblia diz que José era abençoado em tudo o que ele fazia.
José, ele prosperava meio nos mais diversos ambientes, mesmo nas mais diversas circunstâncias. A Bíblia nos afirma em Gênesis, no capítulo 39, que José era um homem bem-sucedido em tudo que fazia, ao ponto da casa de Potifar, que é o homem que ele vai trabalhar, começar a prosperar em tudo, porque José estava lá. Mas a Bíblia não apenas diz que José era um homem bem-sucedido, não apenas diz que a casa de Potifar começa a prosperar por causa de José, mas ela explica o porquê desse homem ser bem-sucedido, e o porquê era: Deus estava com ele. Deus estava com José. Deus estando com José o torna alguém bem-sucedido mesmo estando na prisão. Deus estando com José o torna alguém bem-sucedido mesmo tendo uma história que tinha tudo para dar errado. Deus estando com José o torna alguém de sucesso mesmo tendo sido lançado num poço, mesmo tendo sido vendido por irmãos, mesmo tendo recebido uma falsa acusação e tendo sido preso injustamente. Se Deus está com José e se Deus está com você neste novo ano, meu irmão e minha irmã, você é bem-sucedido em tudo, você será bem-sucedido em tudo, porque o sucesso da sua vida não tem a ver com o lugar que você pisa, mas em quem te acompanha enquanto você vai. E é nesse lugar que estava a confiança de José, e é nesse lugar que deve estar a nossa confiança, em quem está conosco. 2024 vai ser uma bênção, não quando o alvo da nossa fé for ter um bom ano, mas quando o alvo da nossa fé for ter a certeza e o descanso num bom Deus que está conosco. Nisso deve estar a nossa confiança. O alvo da nossa fé não deveria ser ter um bom ano para mim, mas deveria estar em um Deus bom que está comigo. É nesse lugar que nós precisamos estar. E não é também sobre você querer um lugar abençoado para viver, mas nesse lugar de confiança em quem está conosco, também caminhamos na convicção de que onde nós estamos, nós somos chamados para abençoar. Onde nós pisamos, nós somos chamados para ser uma bênção. Onde nós entramos, nós carregamos também poder para transformar, porque se Deus está conosco e onde Ele chega, tudo muda. Meus irmãos, independente de onde você pise nesse ano, se você caminha nessa convicção e obedece às direções do Espírito Santo de Deus, onde você pisar, você vai tornar uma bênção. Então eu quero começar a te encorajar, você talvez refletir um pouco melhor nos seus planos. Talvez você esteja querendo um lugar muito bom para você entrar. Eu quero te encorajar a pensar nos lugares ruins que você vai entrar para transformar, por causa da presença de Deus que está em você. Aleluia! Onde nós pisamos as plantas dos nossos pés, ali uma realidade precisa mudar. Nossa confiança e a nossa esperança não deve estar necessariamente num ano que se inicia, mas num Deus que está conosco. E esse Deus que está conosco, Ele foi revelado em Cristo Jesus. Talvez você tenha perdido muita coisa nesse ano, talvez você tenha se perdido em si mesmo, talvez você tenha perdido o senso de propósito, talvez algo tenha roubado a esperança do seu amanhã. Mas eu quero te dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando no alto da cruz do Calvário, Ele grita: está consumado. Ali Ele está dando a oportunidade para todo aquele que nele crê, agora ter acesso ao Pai. E se nós temos acesso ao Pai por intermédio de Cristo, não temos o que nos preocupar, porque nós estamos caminhando com aquele, na presença daquele que venceu a morte. E se Ele já venceu a morte, o que nós temeríamos nessa vida? Se nós temos Deus, nós temos tudo. Se você está me assistindo nessa noite e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero encorajar você a começar não somente o seu ano de 2024 de modo diferente, mas iniciar uma nova vida. Uma nova vida, e uma vida diferente de uma vez por todas. Uma vida diferente não apenas em aspectos naturais, mas primeiramente num aspecto espiritual. A Bíblia diz que quando Adão peca, todos nós morremos espiritualmente. Por herança nós herdamos o pecado de Adão, e todos nós precisamos ser reconciliados por Deus por intermédio de Cristo. Isso se dá pela graça mediante a fé nele.
A Bíblia diz que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o único que nos conduz ao Pai. Não há salvação em nenhum outro, apenas em Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo agora aos Romanos, diz que se você crê com o seu coração que Jesus é o Senhor e o confessa com a boca, você será salvo. Se você está me ouvindo nessa noite e você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas nunca fez uma confissão de fé a Ele, dizendo: Pai, eu creio no sacrifício do seu Filho, eu recebo o perdão pelos meus pecados, eu recebo a vida eterna que está em Ti, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Nessa noite você passará da morte para a vida. Nessa noite uma obra de regeneração espiritual vai acontecer no seu interior. E ainda que você tenha dúvidas sobre o seu amanhã, você vai ter a certeza de quem está contigo. Não apenas nessa vida, mas eternamente, porque é para a eternidade que Cristo Jesus nos salvou. Caminharemos aqui até o último dia da nossa vida na certeza de que Ele está conosco e também na certeza de que continuaremos com Ele quando passarmos na morte para a vida terrena. Quando morrermos desse corpo e formos transportados agora para uma eternidade com o Senhor. Quero convidar você que deseja nessa noite confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que deseja nessa noite se reconciliar com Jesus, a fazer uma oração. Talvez você se encontre distante dos caminhos dele, você pode nessa noite retornar para os braços do seu Pai. Eu quero fazer uma oração com você. Repita comigo onde você está. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, enviado por mim para me salvar. Eu creio que Você morreu uma morte de cruz e no terceiro dia Você ressuscitou dos mortos. Eu recebo o perdão dos pecados, eu recebo a vida eterna que há em Ti. Deus, obrigado, porque agora eu posso Te chamar de Pai. Eu recebo o Seu Santo Espírito. Abençoe os meus caminhos, ilumine os meus passos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração, tenha a certeza de que pela graça, mediante a fé, você é salvo em Cristo Jesus. Se você crê no seu coração a respeito das palavras que saíram da sua boca, você é salvo em Cristo Jesus. E você pode ter a certeza de que a melhor notícia que você precisava ter para o 2024 dos seus sonhos, você já tem. Deus é contigo. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. Se você é de São Paulo ou vai passar por São Paulo em algum momento, eu te espero aqui na Igreja United de São Paulo. Tenha uma virada de ano abençoada e um 2024 abençoado. Em nome de Jesus.